Sorry ass DJ. Começando mais uma EBD ao vivo, quero dizer a você que esse é o 8º ano, né, que a gente está dando aula pela internet, né. Aqui nós temos falando, né, sobre Pentecostes, que era uma festa, né, uma festa que era uma festa do povo judeu, né, e ela comemora, né, no caso, para os protestantes e para os católicos, a descida do Espírito Santo, né, e o Espírito Santo desceu. Só que o Pentecostes é historicamente ligado a um festival judaico que é chamado Festival da Colheita, né, é o Shavuot. Ele comemora o quê? Você sabe que comemora o Pentecostes? Não, acho que eu já vi no livro, mas não me lembro agora. Isso. Ele comemora a entrega da lei a Moisés, tá? O Pentecostes, ele tem essa ideia, ele é considerado coisa dos 50 dias depois do Êxodo, né? 50 dias depois do Êxodo foi quando Deus deu a lei para Moisés. Então ele fala exatamente sobre isso, sobre receber a lei, né? Quando Deus entregou a lei, então é como se fosse Deus entregasse as suas impressões para o povo. Aqui eles dizem o seguinte: eles eram judeus e eles cumpriram o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E aqui é o seguinte: a igreja, Jesus tinha morrido, né? Vamos pensar aqui juntos aqui. Jesus morreu, Jesus ascendeu aos céus, né? E aí havia uma ordem do anjo. Qual foi a ordem do anjo? Você sabe? Lembra? Ficar em Jerusalém até que do alto seja revestido de poder. Exatamente. Ficar em Jerusalém. Quer dizer, vocês não saiam, vocês não dispersem. Foi isso que o anjo quis dizer. Não dispersem, não vão cada um cuidar da sua vida. Agora vocês têm uma vida nova, agora vocês têm uma transformação. E aí aqui diz o seguinte: estavam reunidos todos no mesmo lugar. Quer dizer, eles obedeceram a voz do anjo, ficar em Jerusalém, até que lá do alto será revestido por Deus. Eles estavam o quê? Numa expectativa. Uma expectativa. E aí é o seguinte, ó, diz o seguinte, e de repente veio do céu um som, né? Vamos ver aqui. O que diz aqui? E de repente veio do céu um som, como um vento veemente, impetuoso. Então aqui nós temos elementos que, como posso dizer você, elementos humanos numa ação metafísica, ou uma ação sobrenatural. Então você tem um som. E isso é importante porque na Bíblia você tem muito essa coisa de som, né? Jesus vai batizar, então tem a voz do céu, né? Aí você tem o Elias, né, na caverna, né? Vem um som, né? Vem um vento, né? Deus ele se manifesta assim, com som, com visual, com algo interno, né? Então Deus tem essas características. E aí vem como um vento veemente, né? Aqui, vamos lá ver aqui, ó. Na ocasião os apóstolos estavam reunidos num só lugar, quando de repente veio o vento e encheu toda a casa. Esse vento é a representação de quê? O Espírito Santo de Deus. Não é? O vento, né, ele tem esse símbolo no Espírito Santo, até porque a palavra Espírito Santo, né, o Espírito Santo, se eu não me engano no hebraico, é ruach. É um sopro. Né? E não só o sopro, é a respiração, eu queria a expressão, o sopro de vida, né? Lembra que existem 2 versículos da Bíblia que comprovam essa ideia, ou esse conceito, que é quando Deus criou o homem, Deus fez o quê? Soprou nas narinas do homem, e aí ele deu vida ao homem, né? Isso está na novela da Record, tô brincando. Mas ele deu um sopro de vida, né, para as pessoas, né? Para o homem, para o ser humano, ali estava dizendo também, ó, receber. E aí Jesus, depois de morto, ressuscitado, chega para os discípulos, reúne os discípulos e diz o quê? Os discípulos. Então, ao entardecer daquele dia, o primeiro da semana, os discípulos estavam reunidos nas portas trancadas no meio das autoridades judaicas. Jesus apareceu, pôs-se no meio deles e disse: a paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Aqui ele deu a ordem. E aí, dito isso, soprou sobre eles e disse: recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem perdoares os pecados são perdoados, e aqueles que mantiveres serão mantidos. Felizes são os que não viram e creram. Aqui ele estava falando de Tomé. Mas o importante aqui nesse versículo é mostrar que Jesus, ele assoprou. Então, o vento que chegou ali em Atos capítulo 2, ele se refere justamente a isso. Ele se refere ao sopro, o Espírito Santo. E o vento foi veemente, impetuoso, né? Então ele foi, isto é, não era um ventinho, mas também não era um tufão. E aí diz o seguinte: e encheu toda a casa em que estavam sentados. Quer dizer, isso aconteceu no espaço físico, falando que foi algo no espaço físico. E aqui 3,
esse aqui é difícil. Isso aqui é difícil falar sobre isso, porque não tem como você... é o seguinte, e foram vistas por eles como línguas repartidas como de fogo. Isso aqui é difícil. Porque, imagina, uma língua pegando fogo, né? Eu não sei se é isso que ele quis dizer, mas na verdade o conceito geral aqui é dizendo que o Espírito Santo ia agir na língua deles. O Espírito Santo ia tomar a língua deles. Esse é o conceito principal. Se o que apareceu foi um desenho de uma língua, uma imagem de uma língua, se eles entenderam que era uma língua, o que eles viram, né? Como de fogo, quer dizer, como se fossem línguas de fogo, né? As quais pousaram sobre cada um deles. Então aqui a ação aqui é individual também. Aqui fala de individualismo comunitário. Olha que legal, que coisa esquisita e até diferente. Coisa até, vamos dizer assim, até parece ser uma contraditória. Ela é individual no grupo. Isto é, ela está mostrando que, por mais que você esteja no grupo, você não pode pegar do outro. É uma exigência de você buscar a solução, buscar buscar para si, né? Mas não é para uso pessoal, isso é muito importante. Não é para seu belo prazer, mas buscar para si no sentido de que cada um deve buscar a unção. Cada um deve buscar o preenchimento, o revestimento de poder. Não é apenas a pessoa buscar, estou aqui para o culto aqui, e está todo mundo aqui, eu já estou reunido, já estou incluso numa parada. Não, cada um tem que ter a sua experiência. E aqui mostra que as línguas pousaram sobre cada um deles. E aí continua, e todos foram cheios do Espírito Santo. Olha que interessante. Primeiro ele mostra uma questão individual, pessoal, que é uma língua em cima da cabeça de cada um. E aí depois ele mostra algo relacionado à unidade. Todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia falassem. Então, muito importante é que a língua estranha, ou chamada de língua estranha, língua dos anjos, novas línguas, variedade de línguas, isso aqui é muito importante, que diz o seguinte, qual o Espírito Santo concedia. Então não são suas línguas. Isto é, quem concede a língua estranha, né, se você vai dizer que você não fala línguas, então quem concedeu a você a língua não foi você, não foi um curso que você aprendeu, não foi... você viu o irmão e você repetiu. Uma vez eu estava em casa, ainda morava lá no Morro do Borel, na Tijuca, na nossa casa, meu pai, e a gente, não morava eu e meu pai, acho que minha mãe já tinha falecido. E aí vieram o pessoal da Jocum lá em casa. Na nossa casa sempre tinha gente da Jocum, porque a Jocum tem uma base lá no Borel, inclusive o Pedro do Borel, ele tem o Pedro do Borel porque ele era um dos líderes da Jocum ali no Borel. E aí a nossa casa sempre tinha gente da Jocum, porque meu pai era um pastor que ajudava muito a Jocum. E aí sempre tinha estrangeiro na casa, sempre. Eu acordava de manhã, tinha um alemão, aí nesse dia foi interessante, que tinha uma dinamarquesa lá em casa. Jovem, isso você sabe, Jocum são jovens, né? E uma dinamarquesa que era uma coisa de beleza, um negócio que eu nunca tinha visto na minha vida. Eu não gosto de loura, não me atrai loura. Eu sou casado, tá? Vou deixar vocês claros. Não troco uma mulher por nada. Mas na época eu era jovem, tinha 19 anos. E uma loura, mas uma loura de fechar e falir o comércio mais do que Covid. Os olhos dela, gente, eram azuis, mas era um azul mais claro que esse azul da tampa da caneta. Era um negócio. E eu olhei aquilo e falei, meu Deus, que é isso? Achei a minha varoa. E aí eu comecei, aí meu pai chamou, assim, vem orar. Aí eu tava, o que você tá fazendo? Vem orar. Aí eu fui do lado da varoa. Bonita, né? Bom dia. Ricardo, você tá aí no Nordeste, um abraço a todos aí, Deus te abençoe, parabéns, essa semana foi seu aniversário, né? E aí, mãos dadas, eu dei a mão a ela, né? Que mão macia, e tava lá, que... E aí eu comecei a falar em língua, que mão macia, né? Tô brincando. Mas aí eu dei a mão a ela e comecei a falar em línguas. Porque eu tinha sido batizado no Espírito Santo naquela época, né? Vamos dizer assim, naquela semana. Aí eu comecei a falar em língua para mostrar dela que eu era espiritual, né? Mas eu pensei isso na minha cabeça. Só que o problema é quando você tem um pai que Deus revela o pensamento. Jesus, quando Deus quer revelar, Ele revela. Então foi a primeira e única vez que meu pai revelou meu pensamento. Que Deus revelou meu pensamento do meu pai. E aí, na hora, meu pai não tem nada de filho, meu pai não refresca filho nenhum. Na hora, meu pai viu que recebeu de Deus uma palavra, e eu ali, falando em línguas para agradar a dinamarquesa, aquela mulher loura, linda, aquela jovem, linda, missionária que vinha para o Brasil, não falava português direito, e eu querendo aparecer desmontada com ela, aquela mão macia, e aí eu
Aí meu pai virou e falou durante a oração: não fale em línguas para aparecer. Eu não lhe dei a língua para você a mostrar espiritualidade. Pá! A minha língua parou na hora. É isso, gente. A gente acha que a língua é nossa, que a língua não, porque a língua é minha, eu faço quando eu quiser, eu vou usar meu bel prazer. Existem pessoas que fazem isso, que utilizam manifestações do Espírito Santo para vaidade, para ganhar cargos, funções da igreja, para se manter em funções da igreja, para dizer que é espiritual. Né? E aí não é só. Aqui está dizendo especificamente, versículo 4, que o Espírito Santo é que concedia que falasse. Então a língua não é sua, a língua não é nossa, a língua é do Espírito Santo. O Espírito Santo concede à pessoa. Então essa experiência que eu tive serviu para eu entender que a língua não pode ser banalizada. Falar em línguas não pode ser banalizado. Falar em línguas não é para você... Claro que eu hoje em dia utilizo muito a língua estranha, falo muito a língua estranha, mas eu tenho um respeito por esse momento, por essa questão. E naquela época, naquela minha juventude de 19 anos, eu não tive esse respeito. Eu achava que a língua era minha, eu quis utilizar meu bel prazer. Tem igreja que acredita que a língua estranha foi só para aquela época. Tá? Tem gente, por exemplo, já pensa diferente, acha que a língua estranha, ela era, na verdade, a língua daqueles que estavam ali. A Bíblia diz isso, mas não era só isso. E é o que a gente vai ver na próxima aula. Bom, Deus abençoe vocês e estaremos de volta domingo que vem. Queira aí. Um abraço, até o próximo.